que é uma boa gestão? Eu costumo sintetizar uma boa gestão em 3 P's: pessoas, processos e propósitos. Veja, quando você consegue equilibrar essas 3 coisas como gestor, colocando as pessoas certas, nos processos certos, para os propósitos certos, então você encontra o equilíbrio de uma boa gestão. Às vezes, como um técnico de futebol, você tem um excelente profissional para fazer uma determinada tarefa, mas o processo de escalar junto com o restante do time não está perfeito. Então ele pode ser um excelente jogador, mas está num processo, ou seja, numa tática de futebol equivocada. Assim também é quando você deseja fazer uma boa gestão. Você tem que escolher as pessoas pelas competências, habilidades e atitudes, colocá-las na posição certa, nos processos certos, para um objetivo absolutamente correto, que venha convergir tudo o que elas são e da maneira como elas estão dispostas para atingir aquele propósito. Essa não é uma técnica simples. Na verdade, você é como, de fato, um grande coach, uma pessoa que pode ter grandes talentos e pessoas, mas precisa ter uma tática, um processo correto para atingir um propósito adequado. Isso não é alguma coisa que você aprende numa escola de administração e negócios. Tem a ver com um certo feeling que você vai adquirindo de que talvez aquela pessoa que não é a mais competente se encaixa perfeitamente naquele processo que você já desenhou e que está faltando aquela pecinha que aquela pessoa vem a preencher. Mas sem dúvida alguma, quando você pensa numa boa gestão, você tem que pensar que isso é um processo dinâmico. Não há como um time jogar contra todos os times da mesma maneira. É por isso que existem táticas que fazem com que um time esteja mais defensivo ou mais ofensivo. A depender do adversário, do propósito maior daquele jogo específico, determinados jogadores precisarão sair do time e colocar-se outros para que outros desempenhem pelos processos do jogo os seus propósitos maiores. Você quer saber um esporte que me encanta por essa capacidade de gestão que os técnicos têm que ter? É o chamado futebol americano. Você sabia que existe um time de defesa, existe um time de ataque, e existe um time reserva, inclusive uma posição específica, que é o kicker, que só entra no jogo para um determinado propósito. Se você colocar as pessoas erradas, aquelas que têm que defender para fazer o touchdown, você não vai conseguir atingir o seu propósito. E por isso é um jogo muito estratégico, um jogo em que o poder de gestão do técnico, diga-se de passagem, da equipe de técnicos, é fundamental para ganhar o jogo. Não dá para improvisar, não dá para ser intuitivo. Eu sinto, eu acho, não. É preciso um processo de maturidade, de saber colocar as pessoas certas nos processos certos para os propósitos certos. Isso é uma boa gestão.